Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre o chamado bônus demográfico. Vamos saber quais os impactos do fim desse período do Brasil. Vamos conversar também sobre o cenário da nossa fauna com relação à extinção. Quais animais correm risco de extinção aqui no estado? É agora no Pauta Especial que já está no ar. Este ano chegou ao fim o chamado bônus demográfico, que acontece quando o crescimento da população em idade ativa é menor do que o crescimento da população total. De acordo com a pesquisa do IBGE, o resultado é a diminuição da produtividade econômica. E é sobre isso que vamos conversar com a economista Luciana Caetano, que está aqui comigo no estúdio. A princípio, até eu fiquei assustado, porque são conceitos da economia que não têm o domínio popular. Vamos tentar traduzir isso popularmente? Eu vou tentar explicar de uma forma bônus demográfico. Tá, vamos ver de uma forma bastante didática. Em 2010, vamos pegar 200 milhões de pessoas. A população brasileira está hoje em 209, 208, 209 milhões. Em 2010, 47% desse conjunto era dependente do restante, ou seja, de 53% que representam a força de trabalho ativa que trabalha, produz, gera produção e contribuição previdenciária. Em 2014, esses 47 de dependentes cai para 44. Então, 2018, portanto, nessa trajetória histórica, é o ponto mais baixo do percentual de pessoas que dependem da renda que é gerada pela outra metade, pela outra parte, que são aqueles que trabalham, que aumentam a produção. Se a gente pensar assim economicamente, dá para fazer um cálculo. Então, se tem menos dependentes, é porque cresceu a população ativa. Exatamente. Né? Exatamente. E isso é bom para a economia. Exatamente. Então, o que a pesquisa está querendo mostrar é que o nosso bônus demográfico, o maior ponto dele é o ano de 2018, que estava previsto para ser em 2023, portanto, houve uma antecipação aí de 5 anos. A partir de 2009, a projeção que é feita é de que esse 44 vai voltar a crescer, normalmente para 46, 47, 40, ou seja, em 2010 era 47. Então, provavelmente, daqui a uns 5 anos, talvez a gente esteja ainda na posição ali de 2010, ou seja, você vai ter um crescimento maior da população que depende da riqueza gerada e não está contribuindo, posto que você tem aí um aumento da expectativa de vida, portanto, um aumento de pessoas acima de 65 anos. Entretanto, a população passa a deixar de crescer a partir de 2048, ou seja, a gente hoje tem 208, 209 milhões de pessoas e vai continuar crescendo, com crescimento inclusive maior da população que depende da renda dos que trabalham, dessa força de trabalho. Isso vai até 2048. A partir de 2048, há uma reversão dessa curva, ou seja, você tem uma tendência a uma redução do tamanho da população, considerando a taxa de fecundidade, que é o número de pessoas que está nascendo em relação ao número de pessoas que estão morrendo. Ou seja, a tendência é que a gente tenha uma redução da população brasileira a partir de 2048, isso vai até, e a projeção está sendo feita até 2060. Qual a importância que isso tem para a economia? Primeiro, isso é importante, um instrumento importante para se fazer o cálculo previdenciário, ou seja, para você fazer algumas mudanças com relação à previdência, assim como também políticas públicas voltadas para uma população acima de 65 anos que tende cada vez mais a depender do Sistema Único de Saúde, por exemplo. Ou então você tem aí mudanças significativas, ou seja, e também ao mesmo tempo, redução do percentual da população de 0 a 15 anos, o que também significa menor necessidade de investimento, de repente, na área de saúde, de educação pública. Então, será necessário uma realocação de recursos, considerando a reconfiguração da composição da sociedade brasileira. E isso tem alguma coisa a ver com o PIB? Essa curva do censo do bônus demográfico, ele aponta também para o crescimento do PIB, porque pode ser que as pessoas estejam trabalhando, mas não com o salário, né? Não com a renda que merecia. Ou seja,
Você pode ter mais gente trabalhando, porque aquelas que já estavam trabalhando não suporta a renda, não suporta as despesas. Ou seja, tem que incluir mais gente daquela família, ou seja, vai deixar de investir nos estudos, vai deixar de investir em crescimento pessoal, porque está todo mundo trabalhando. Na verdade, tem esse comparativo do PIB com relação ao bônus? Não, eu vou te falar por quê. Como eu te falei, a população vai continuar crescendo até 2048 pela projeção. Isso não está assegurado. Obviamente, você pode ter algumas mudanças aí que pode, do mesmo jeito que foi feita uma projeção de que o pico mais alto do bônus demográfico seria 2023 e de repente foi antecipado para 2018. Portanto, projeção não significa que a coisa se concretize efetivamente. Então, a projeção, entretanto, está sendo feita até 2048 de que a população continue crescendo e chegaria ali a 233 milhões de pessoas. Obviamente, se a população está crescendo, independente dos percentuais de quem depende e de quem é força de trabalho, o PIB vai crescer também na mesma proporção. Ou seja, você tende a ter um aumento do investimento, ter um aumento da massa salarial, ter um aumento de consumo, o que vai definir, por exemplo, se a gente vai enfrentar pontos de gargalos na dinâmica macroeconômica, vai ser a distribuição da riqueza e, nesse sentido, por exemplo, a reforma trabalhista que foi aprovada, exerce maior impacto, os instrumentos de incentivo ao crescimento econômico, como taxa de juros, política fiscal, tende a ter maior impacto. Então, é preciso compreender que o que vai definir o crescimento do PIB, se mais elevado ou mais baixo, vai ser muito mais as políticas macroeconômicas, como liberação de linha de crédito e política fiscal, do que mesmo o que está projetado para 2060, que é uma redução do tamanho dessa população. E ainda assim, essa redução só está prevista a partir de entre 2048 e 2060. Então, na verdade, a gente não tende a ter aí grandes alterações, nem no tamanho, nem na taxa de crescimento do PIB, relacionada, pelo menos, a composição demográfica do país. O que está posto a gente tende a ter, a partir de 2019 e 2020, uma redução da força de trabalho em termos percentuais, portanto, em termos relativos e não absolutos, porque a população, obviamente, continua crescendo. Eu vejo, na minha ignorância e falta de conhecimento da área, que o governo está liberando alguns fundos, né, para ver se aciona, movimenta, mobiliza a economia, por exemplo, fundo de garantia, bônus disso, bônus daquilo, do PIS/PASEP, por exemplo, porque a população está sem dinheiro, está se esgotando ali, né? Sim, uma taxa de desemprego de 13%. Exatamente, mais taxa de desemprego de 14 milhões, já se fala em 14 milhões de desempregados. E com uma puxada de freio de mão do gasto social, que já teve impactos sobre população abaixo da linha de pobreza, sobre o IDH. Então, você tem alguns indicadores, inclusive, que já demonstram os efeitos colaterais de uma redução brusca do gasto público, mas, sobretudo, do gasto social. As universidades hoje já convivem com problemas sérios. Eu sou professora, a gente hoje não tem mais o contrato para a reprodução xerográfica, o que significa que os professores estão tirando do próprio bolso dinheiro para imprimir as provas para os alunos. Então, e entre outros problemas. Então, a gente vive hoje... Corte de verbas, né? Corte de verba entre 20% e 30% numa estrutura que está montada e que já vinha funcionando já com certo limite, ou seja, com restrição ao crescimento em função de você já não ter o aumento de verba. O que a gente está convivendo hoje é com um corte significativo de recursos para setores estratégicos como saúde e educação. Então, na hora que você adota uma política de governo de austeridade fiscal levada ao extremo, como se nós tivéssemos um tecido social que suportasse esse corte, porque nós não estamos falando da Alemanha, nem da Inglaterra, nem dos Estados Unidos. Estamos falando de um país que há bem pouco tempo, mais de 15% da população passava fome, estava abaixo da linha de pobreza. E que a gente conseguiu reduzir para 3% com políticas sociais que foram significativas para melhorar a qualidade de vida dessa população. Então, na hora que você tem um recuo do Estado em um período, num processo de recessão, a tendência é você ter um recrudescimento dessa recessão, ou seja, você aumenta ainda mais essa recessão. Então, a gente precisa, e eu acho que nesse sentido, a mudança de governo vai ser importante para criar uma expectativa positiva e na esperança de que a gente tenha um governo progressista que possa trazer de volta o que foi construído entre 2003 e 2014 no país. Se a gente fizer um paralelo, fica difícil de qualquer pessoa comum entender
como o bônus demográfico está em ascensão, o crescimento, né? Pessoas trabalhando, mais pessoas trabalhando, se tem uma margem de desemprego que está crescendo também. Como entender isso? É porque eles estão trabalhando com intervalo de idade e não efetivamente com quem está inserido no mercado de trabalho. Na hora que eu pego só a idade, eu estou desconsiderando quem, estando nesse intervalo etário, está fora do mercado de trabalho. Então, não está contabilizado aí os 13 milhões de pessoas desempregadas. Está contabilizado aqueles em idade ativa, que são pessoas entre 15 e 65 anos. Entendeu? Eles não estão contabilizando quem está fora do mercado de trabalho. Eles estão considerando que quem está fora do mercado de trabalho está desempregado, mas que ele faz parte da força de trabalho disponível. Disponível, mas não atuando. Mas não empregado necessariamente, exatamente. É um cálculo feito somente com idade, somente. Ele não está considerando a variável emprego ou desemprego. Considerando isso, é um efeito positivo. Então, esse conceito do bônus demográfico dá segurança, por exemplo, a investidores. Sim, exatamente. Não, e você, independente de você ter um bônus demográfico, e assim, mesmo que você tenha uma redução do bônus demográfico, é importante compreender que se você tem um número de pessoas compondo a força ativa maior do que as que são dependentes, em tese, obviamente que você continua com um bônus demográfico, ainda que ele seja menor. O que a gente está dizendo assim, olha, o ponto mais alto do bônus demográfico foi o ano de 2018. Tende agora a diminuir um pouco, como era há alguns anos atrás. Mas isso não significa que você tenha gargalos, por conta disso, ao crescimento econômico ou então aos investimentos privados e públicos. Muito pelo contrário. A divulgação feita, ele destrincha estado por estado, Alagoas como estaria, ou é só Não, ele traz dados agregados. Agora, assim, vamos fazer um comparativo. O estado de Alagoas, por exemplo, tem uma expectativa de vida menor do que o nacional, a média. E para homens menor ainda, que é 66 anos. Ele e Maranhão, são os dois. E tem, acho que um terceiro aí, não sei se é o Piauí, mas então significa que os estados que têm uma expectativa de vida menor, você talvez tenha um bônus demográfico maior, porque essas pessoas não chegam a viver muito mais depois de 65 anos. Você vai ter um percentual pequeno dessa população que ultrapassa 65 anos e, portanto, que seja dependente. É cruel falar isso, mas o que eu estou falando é de uma realidade. Eu estou dizendo que as pessoas nos estados mais pobres morrem mais cedo, principalmente quem é pobre, porque quem é rico tem uma assistência à saúde que, obviamente, vai aí dar uma expectativa de vida maior. Não está dentro do nosso assunto, mas eu gostaria de perguntar, por que quando uma pesquisa eleitoral, um determinado candidato cresce, por que a Bolsa de Valores se valoriza ou se desvaloriza o movimento no mercado financeiro? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, especulação, manipulação? Não. Você tem... O mercado financeiro, ele é movido por expectativa. Então, à medida que você tem, por exemplo, à frente na disputa eleitoral, um candidato cujo programa de governo diz assim, olha, eu vou acabar com a farra do mercado financeiro. Eu vou tributar as grandes fortunas, eu vou reduzir a taxa de juros, ou seja, eu vou diminuir a rentabilidade desse mercado financeiro, eu vou aumentar o tributo sobre o lucro e dividendos. Na hora que você tem isso, obviamente que você tem uma inquietação nesse mercado, porque você está exatamente dialogando com esses investidores, seja quem investe em ações de empresas que estão sob ameaça de serem tributadas em maior proporção do que estão sendo agora, assim como também com relação à rentabilidade desse mercado rentista. Então, obviamente que você tem uma puxada de freio de mão e um deslocamento de capital, às vezes para outros estados ou para outros países, que tenham talvez condições mais favoráveis com relação a essa rentabilidade desses investimentos no mercado financeiro. Quando, ao contrário, você tem, na disputa do ranking, pessoas que são mais favoráveis à acomodação desses grandes investidores, então, obviamente, que isso acalma o mercado. Isso aconteceu em 2002, quando Lula já se mostrava ali como um possível
próximo presidente da República. Então, como é um governo de esquerda que tem uma proposta de ser mais duro com o mercado e ser mais generoso com a população que está na base da pirâmide, então isso inquieta e desagrada o mercado. Então, automaticamente você tem aí alteração da taxa de câmbio e alteração na movimentação nas bolsas de valores. Conversamos com Luciana Caetano, ela é economista e professora da Universidade Federal. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco a gente conversa sobre os animais que estão ameaçados de extinção aqui em Alagoas. É depois do intervalo. Até já.